Para você que ligou a TV agora, nós estamos recebendo em nossos estúdios aqui do Viva Mais, Dr. Adriano Teixeira, neurologista, que no primeiro bloco explicou para a gente sobre a doença de Alzheimer. Nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre Parkinson. Mas antes de entrarmos nesse assunto, Dr. Adriano, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a ABRAS para a gente. A ABRAS é uma ONG, né, a nível nacional. A sigla quer dizer Associação Brasileira de Alzheimer. E pelo país todo existem em torno de 60 a 65 sub-regionais. Em 2007, nós criamos uma sub-regional aqui em São João da Boa Vista e eu coordeno, junto com o Dr. Roberto Betito, essa associação. Já estamos completando 5 anos agora. E o que a gente pode dizer? Nós temos atividades mensais que ocorrem sempre na primeira quinta-feira de cada mês, onde a gente faz uma aula bastante simplificada e depois promovemos um grupo de apoio onde a gente costuma tirar dúvida das pessoas que procuram as aulas. Qualquer pessoa pode participar? As aulas são abertas ao público, qualquer pessoa pode participar. A programação é sempre voltada para a pessoa leiga. O intuito da ABRAS é ajudar o cuidador da pessoa que tem o mal de Alzheimer. Não é uma entidade que é voltada para o paciente, ela é voltada mais ao cuidador para orientar e auxiliar ele a como cuidar melhor da pessoa acometida pela doença. Como é que as pessoas podem ir a essas reuniões, participar? Bom, toda primeira quinta-feira de todo mês, ao longo do ano, a gente faz essas reuniões, elas ocorrem sempre numa sala de reuniões, no Colégio Ângulo, ali na Praça da Catedral, sempre às 20 horas. Toda primeira quinta-feira, todo mês, 20 horas no Colégio Ângulo. Dia 21 agora também foi um evento importante. Então, nós fizemos, em celebração ao Dia Mundial da Doença de Alzheimer, que foi o dia 21 de setembro, a gente fez, durante o dia todo, nós fizemos uma panfletagem lá na Praça Joaquim José, onde a gente distribuiu material informativo sobre a doença e deu algumas orientações para o pessoal que procurou, para a gente poder auxiliar. Antes disso, na quinta-feira, né, dia 20, à noite, a gente fez uma aula também de orientação para pessoas que nos procuraram e passamos informações sobre a doença. Outubro também tem um novo evento. Na primeira quinta-feira de outubro, que vai ser o dia 4, nós vamos fazer uma aula assim um pouco mais moderna, um pouco diferente do que a gente faz. Nós não vamos fazer o grupo de apoio, só que nós vamos fazer uma aula só falando sobre atualizações, sobre novidades com relação a métodos de avaliação da pessoa que está esquecida, métodos diagnósticos novos que estão aparecendo. E vamos tirar algumas dúvidas aí do pessoal que a gente vê que é uma dúvida comum a todo mundo. O pessoal geralmente quer saber se a doença é hereditária, se tem cura, se tem prevenção, se todo mundo que está esquecido está com mal de Alzheimer. Então a gente vai, nessa aula, nós vamos tirar todas as dúvidas em cima disso. Bem, doutor, parabéns pelo trabalho, porque mostra que é um excelente trabalho. E agora nós vamos explicar um pouquinho sobre o Parkinson. Sim. Primeiro, o que é e quais as diferenças entre o Parkinson e o Alzheimer? Bom, a semelhança que existe entre as duas doenças simplesmente é o fato de ambas serem doenças neurodegenerativas. Então, as duas doenças, elas têm a ver com morte de neurônios que vão ocorrendo e que vão ocorrendo progressivamente. A diferença básica é que são em locais diferentes do cérebro e a substância envolvida, né, o neurotransmissor envolvido, são diferentes. No Alzheimer, eu já disse, ocorre primordialmente no hipocampo e a substância envolvida é a acetilcolina. A doença de Parkinson, ela acontece basicamente numa região que a gente chama de núcleos da base, sobretudo numa região que se chama substância nigra, e a substância envolvida é a dopamina. Consequentemente, o mal de Parkinson, pela região acometida, ele vai promover sintomas motores na pessoa. Ou seja, a pessoa não vai ter perda de memória, nem se atrapalhar com as atividades do dia a dia. Ela vai ter dificuldade para a coordenação motora, vai começar a aparecer o tremor, que é o
vamos dizer assim, o que é o sintoma mais clássico e mais conhecido do Parkinson. A pessoa vai ter lentidão de movimentos e vai ter uma maior rigidez do corpo. É aquela pessoa que começa a andar como se fosse um robozinho. Bom, um dos doentes mais famosos do Parkinson, que a gente... as pessoas da minha geração, se tem notícia, é o Michael J. Fox, da trilogia De Volta para o Futuro. E ele era novo também, eu acho que cerca de 30 e poucos anos. O Michael J. Fox, ele começou com 32 anos e ele tem uma forma diferente da doença de Parkinson. A doença de Parkinson, a forma clássica, ela começa a se manifestar talvez um pouco antes da idade de manifestação do Alzheimer, né? O Alzheimer basicamente acima de 55, 60 anos. O Parkinson ele pode começar em torno dos 50, 55 anos. No caso dele, então... O Parkinson clássico tradicional. Existe uma forma que tem um caráter assim, hereditário genético importante, que a gente chama de Parkinson juvenil, que pode começar, às vezes, até mais cedo, até antes dos 30 anos. O Michael J. Fox ele começou com 32, ele já está há muitos anos já com a doença, e acho que talvez até pelo próprio... a própria evolução dele, a gente observa que a doença de Parkinson, ela tem uma característica também diferente da do Alzheimer. A doença de Parkinson, ela é melhor, vamos dizer assim, ela é mais eficazmente controlada com os medicamentos que a gente tem hoje em dia. E, além disso, uma outra diferença principal, o mal de Parkinson, ele ainda tem uma alternativa em termos de tratamento, que o mal de Alzheimer não dispõe, que é um tratamento cirúrgico. São implantes de eletrodos, né, que a gente chama de DBS, que conseguem muitas vezes também diminuir muito os sintomas da doença, a ponto de você diminuir bastante a quantidade de remédio que o paciente usa quando você passa o paciente por esse procedimento. A questão da memória no Parkinson e no Alzheimer é a mesma coisa, ou no Parkinson a pessoa fica completamente lúcida? Sim. Na doença de Alzheimer, o primeiro e o principal sintoma é a perda de memória. Na doença de Parkinson, os primeiros sintomas são os sintomas motores: tremor, lentidão, rigidez. Só que, com o passar do tempo, você coloca aí 10, 15 anos de evolução, alguns doentes podem evoluir para um quadro demencial secundário à doença de Parkinson. E aí vão começar a ficar esquecidos. Mas muito tempo depois do início da doença e do início dos sintomas motores. Mas obrigatoriamente isso acontece ou não? Não é obrigatoriamente. Mais ou menos 1/3 dos pacientes. Existe prevenção? Existe prevenção para a doença de Parkinson. Isso. Também não existe. Há alguns anos foi lançado pelo pessoal, uma equipe de São Paulo, ligada a uma universidade, uma dieta que poderia contribuir. Então, isso ainda está em estudo, parece que os resultados são relativamente positivos, mas também não é uma coisa que você consegue abrir para ser usado em larga escala por toda a população. Mas não existe assim, nenhum medicamento, nem nada que você vai conseguir prevenir o problema. A diferença é que os medicamentos para Parkinson são mais eficazes e mais eficientes. Eles conseguem retardar mais a piora da doença. Nesse caso, seria porque foi mais, entre aspas, né, fácil diagnosticar o Parkinson e saber de onde a doença surge, daí um medicamento mais eficaz, ou não? Ou isso não tem nada a ver? Eu acho que teve esse aspecto, porque acho que os sintomas do Parkinson eles são mais evidentes, né, são mais visíveis do que a pessoa esquecida, porque a pessoa esquecida você pode confundir com a velhice. Exato. Agora, um tremor, né, uma pessoa que está com dificuldade de coordenação, desponta aos olhos de todo mundo. Então, facilita um diagnóstico precoce. E acho que também, por sorte, os medicamentos são mais eficazes. O que se desenvolveu de medicamento consegue segurar mais a doença do que para o Alzheimer. Existe uma expectativa de vida para o mal de Parkinson? Hoje em dia, gente, a expectativa de vida é muitos e muitos anos. Não é uma doença que vai provocar um problema sério para o paciente a curto prazo. Pra você ter uma ideia, só com medicamento, só usando medicamento, você consegue segurar o paciente aí bem por 15, 20 anos. Depois disso, você ainda tem a hipótese de passar pelo procedimento cirúrgico,
que vai também controlar o paciente por mais um bom tempo. Então é uma expectativa de vida, se você pensar aí em 20, 25, 30 anos, para um paciente que é diagnosticado com 55, 60, uma expectativa de vida até 90, 95 anos, aí a medicina está muito avançada hoje em dia, não é a mesma expectativa de há 50 Com anos certeza atrás, não. né, doutor? Bem, doutor, queria agradecer muito a presença do senhor. Essa conversa poderia ficar aqui até um assunto bastante interessante. Mas o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço mais uma vez o convite, fico contente de ter ajudado. Eu espero que você tenha gostado do programa dessa semana. Para você continuar mandando suas dúvidas, críticas e sugestões, basta mandar um e-mail para a gente no vivamais@santacasasaojoão.com.br. Até a próxima!